Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E hoje eu tenho uma convidada especial, Marlene Maitorena, psicanalista e engenheira. Ela é especialista em comportamento humano. Então, sobre o que vamos falar? Comportamento humano, né? Até onde as tuas redes sociais estão te levando a uma dependência? Até onde a tua vida não é feliz quando aqui todo mundo é feliz? Até onde as informações das redes sociais interferem na sua vida? Vamos bater um papo com a Marlene? Isso vai ser bem interessante e vai te ensinar muito. Marlene, muito bem-vinda ao Muito Mais Consciência Podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Né? Eu acho que é um tema muito relevante. Eu espero que daqui saia uma conversa muito bacana e que ajude as pessoas também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fará é um assunto que eu gosto muito. Eu sou engenheira, gosto da tecnologia. Sempre achei não, é verdade que a tecnologia nos ajuda muito em todas as tarefas que a gente tem no dia a dia, nos facilita em muitas coisas, mas as pessoas andam utilizando muito errado e tem atrapalhado realmente a vida das pessoas. Bacana, bacana. E aí eu fico pensando, né, quando a gente fala de tecnologia, óbvio, né, eu até brinco às vezes com algumas pessoas, a gente não quer voltar a cozinhar num fogão de lenha, não sei por diversão, né, mas ninguém quer voltar para o passado em algumas coisas. Então, sim, eu também sou fã, também gosto de tecnologia, acho que é importante, mas como é que a gente consegue dosar essa tecnologia, né, e como é que a gente consegue ter uma consciência de até onde isso aqui eu uso como uma ferramenta e me utiliza, até onde isso aqui me escraviza, né? E aí a minha primeira pergunta para você, Marlene, pensando em comportamento, é o teu olhar sobre as pessoas, né? O quanto no dia a dia, na sua atividade, você vem recebendo pessoas e você consegue perceber que aqui existe um problema que anda afetando muito as pessoas. Você tem essa percepção? Tenho. Primeiro, aquilo que eu falei, né? Na minha carreira, né, chegou um momento que eu fui fazer, já era psicanalista, e eu fui fazer um mestrado em psicanálise. Por quê? Uma coisa que me incomodava muito é que a maioria das pessoas ficavam dizendo que a tecnologia causa dependência, porque a tecnologia está fazendo com que as pessoas mudem comportamento. Eu falei assim, não, mas não é isso. É o mau uso que as pessoas... Não é porque você tem uma faca que corta pão que isso te torna necessariamente um assassino. Né? Então, existe muita diferença e sempre é sempre do ponto de vista da pessoa, da construção individual. E aí eu fui fazer o mestrado com esse foco. E aí, como é que você divide quando a tecnologia ela está sendo usada ao seu favor, a favor da sociedade, e quando não está? Quando você utiliza para o teu trabalho normalmente, tranquilo, você é um médico, você faz diagnóstico, você é engenheiro, você está utilizando o computador para as suas avaliações, diagnósticos e tudo mais. O problema é quando você não consegue mais parar de usar. Você está fazendo uma atividade e, de repente, você tem que continuar. Você não consegue parar. Você não sai mais daquilo, é Não isso? Tem consegue alguns mais. exemplos práticos? Uma pessoa que fique, por exemplo, uma pessoa que fique trabalhando não é necessariamente um problema. A pessoa ela é workaholic, né? Então ela é viciada em trabalho e o computador ou a tecnologia é apenas um acessório. Então ela não é viciada exatamente na tecnologia. Mas sim no trabalho. No trabalho. Que é outro vício, né? Exatamente. Mas vamos supor que essa pessoa ela chegue em casa e ela vá jogar. E isso é uma atividade que ela faz todos os dias. Então, ela chega, vai lá fazer um jogo e não se dá conta de quanto tempo ela ficou jogando. Isso, sim, pode se tornar um vício, porque ela não tem a ideia da continuidade, do quanto tempo ela fica lá. E ela sempre faz, todos os dias, e são várias horas, É uma 2, 3 válvula de horas. escape. Eu começo a É uma fazer válvula. para me distrair, eu preciso, né, dar um alívio na cabeça, estressante, então eu vou jogar. Mas aí eu perco a Exato, mão. exato. Normalmente vem com essa conotação. Eu vou me desestressar. É uma válvula de escape. Hoje eu tive um dia muito difícil, eu preciso de alguma válvula de escape. E acaba sendo isso. Pode ser jogo, pode ser ficar ali rolando nas mídias sociais, seja elas quais forem, fazendo comentários ou simplesmente
ali. Vendo ali informação, gastando Exatamente. muito tempo e muita energia. Aí a pessoa fica todos os dias de 2 a 3 ou 4 horas ou mais, né? Então, aí nós já temos uma conotação de vício. A pessoa ela está realmente viciada. Sim, né? E Marlene, uma outra pergunta, né, que me faz entender aquilo que a gente já falou, né? E eu sou totalmente a favor da tecnologia, gosto, sim, tento fazer uso e tento aprender cada vez mais, né? Mas, de fato, a gente já começa a ver no seu entorno uma certa dependência onde as pessoas não se desconectam mais, né? Tudo bem que também está tudo aqui hoje, né? Aqui é o computador, aqui o seu e-mail, o seu WhatsApp, sua comunicação, tudo. Despertador, agenda, banco. Ok, isso realmente vai exigir mais de você. Mas até onde isso exige e até onde eu não me perco, até onde não se torna uma doença, no sentido de tornar uma dependência mesmo, né? E eu vejo que as pessoas hoje, elas usam muito, inclusive, até numa conversa. Eu estou numa conversa com você, mas eu estou com o celular na mão. Por quê? Mas é que eu estou conversando com algumas pessoas aqui, sabe, Marlene? Eu preciso responder para elas, é muito importante. Já é um vício? Com certeza. Isso daí já tem até o nome, né? Isso se chama FOMO, que é uma acrônimo em inglês que é Fear of Missing Out. Então, eu estou conversando com você, mas eu tenho um medo terrível, uma ansiedade que alguma coisa mais interessante possa estar acontecendo no celular e eu esteja perdendo isso. E eu não quero perder. E eu não quero perder. Então, podem ser mensagens de WhatsApp, podem ser mensagens, alguma mídia especial que a pessoa goste, esteja conectada. Mas eu acho que antes disso, né, Fará, é uma questão de educação. Né? Então, explicando aí do ponto de vista das instâncias psíquicas baseadas na psicanálise. Então, eu tenho uma instância que é interna, que a gente chama de id, depois tem uma da construção assim, da realidade, que é o que faz a interface da realidade com essa instância interna, e a gente tem uma instância que a gente chama de superego, que é o das regras. Né? Se durante a nossa formação de personalidade, das instâncias psíquicas, que começa lá na infância, indo até a adolescência. Se a gente não tiver isso bem estruturado, principalmente a instância onde ficam as regras, que eu digo que é o superego, onde estão as questões morais, éticas, sociais, familiares, se nós não tivermos isso bem estruturado, e aí nós temos uma regra social de uma boa educação, né? Então, se eu não tiver isso, eu com certeza vou achar que o que está no meu celular é mais importante do que dar atenção à pessoa que está à minha frente. E isso, né, dentro de uma regra social, a gente chama de educação. Né? Mínimo, né? Mínimo, Se eu né? estou aqui com você, eu estou nesta conversa com você. Exato. Mas tem algumas pessoas que acham isso normal. E aí falam assim, não, mas eu estou esperando algo, ou pode estar acontecendo, e para a pessoa, qualquer coisa que esteja acontecendo no âmbito digital é importante. Então, para ela não é falta de educação. A questão é que não existe dentro dela essa regra social que foi colocada ou pela sociedade ou pela família do que é realmente importante. A pessoa que está na sua frente ela é mais importante. A família é mais importante. Então, dentro da minha perspectiva, você vai jantar, almoçar, ter uma reunião familiar, banimento do celular. O celular não deve fazer parte. Né? Não tá. Você tem que estar presente, né? De corpo presente ali, né? Eu diria até que hoje o celular ele faz parte da família, né? Uhum. Para algumas famílias, todos eles vão para a mesa do café ou do almoço, do jantar, todo mundo acompanhado do seu celular ali do lado. Sim. E às vezes até a comunicação dentro da própria casa, cada um num quarto, na sala, na varanda, todo mundo se comunicando pelo celular dentro do mesmo ambiente, né? Que chega a ser meio absurdo. Até onde a gente não consegue entender o que é normal e que o que passa se torna uma anomalia mesmo. Uma coisa não é mais normal, né? Se torna um problema. E, Marlene, ainda nesta pergunta, a gente está falando aqui de distúrbios e dependência de pessoa que está perdendo parte da sua vida e do seu tempo, que ela podia estar estudando, trabalhando, se divertindo, fazendo novas conexões, presencial, conhecendo pessoas, aumentando o seu ciclo, mas ela está presa. E ok, até aí vamos entender que é ruim, né?
mas ainda está dentro de um padrão que a gente considera escolha, né? Mas você vê um risco, e eu me preocupo um pouco com isso, até onde as redes e tudo que tem nelas faz você entender que aquele mundo que está lá externo é melhor do que o mundo que você vive. As pessoas são mais felizes ali, tá todo mundo feliz e eu não estou feliz. Todo mundo viaja, eu não viajo. Todo mundo tem um amor, eu não tenho. Até onde essa dependência dessas mídias hoje leva a pessoa até num estado de doença mesmo, né? De adoecimento mental, emocional, né? Você tem essa percepção também? Sim. Primeiro, vamos entender que não há problema a pessoa utilizar os... Bom, normalmente é o celular que é o problema, né? Quando a gente fala de computador, aí é o público muito gamer, né? Ninguém é viciado em ficar no computador, mas o celular hoje é o grande vilão. É a forma como ele é utilizado que ele se torna o vilão. Então, vamos dizer que, como nós já falamos, a utilização do celular em si não é um problema. Para mim, me resolve muito, porque todos os meus agendamentos estão lá. Então, eu estou terminando uma sessão, eu já estou recebendo aviso de que o próximo paciente está me esperando. A comunicação com os meus pacientes é sempre através do WhatsApp. Eu não interajo, mas eu entro, às vezes, no Instagram para receber informações, para saber do que está acontecendo na sociedade. Mas quando eu tenho isso de forma consciente, eu vou lá, eu busco a informação, eu trabalho e liquido, não tem problema. Eu quero jogar. Teve um tempo que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso cuidar da memória, né? Tem certas coisas que eu falei assim, meu Deus, estou esquecendo. É um exercício, né? Precisa exercitar. Eu coloquei no meu celular uns joguinhos diferentes de como trabalhar a memória. Então, memória visual, memória de números, memória de identificação de imagens. Fiquei com isso daí, acho que mais ou menos 1 mês, 2 meses. Eu falei assim, nossa, bacana. Eu falei assim, de vez em quando, acho que todo mundo tem que testar sua memória. Até porque hoje ninguém mais sabe telefone de ninguém. É outro absurdo, né? Ninguém, né? O pessoal hoje vai pagar e passa o celular. Ninguém usa código, né? E quando que isso é ruim, né? Quando a pessoa, ela desenvolve o vício e o celular ou mídias ou jogos acabam sendo o efeito, o sintoma, isso é o sintoma, né? É a forma como a pessoa ela consegue desestressar ou diminuir as tensões internas. Então, é só uma válvula de escape. Pode ser qualquer coisa, mas ela escolhe porque é fácil e aqui eu tenho uma resposta rápida para tudo. Então, ela consegue monitorar ou baixar essa tensão interna muito rapidamente, muito facilmente. Então, não é este exatamente o problema. O problema é sempre como que a pessoa não consegue lidar com as pressões externas. Isso é a verdadeira causa raiz, né? Então, quando eu gosto de falar, né, para as pessoas que a psicanálise e a engenharia falam a mesma língua, que é a busca da causa raiz dos problemas, né? Então, se eu tenho um problema de sintoma, então, no caso, uma dependência, ou uma dependência seja em jogos ou qualquer mídia social, é somente algo para eu tentar buscar a motivação, eu fazer o caminho inverso, você tá bom, mas por que a pessoa exatamente está buscando isso, né? E muitos dos sintomas, né, eles dão um caminho certinho do que pode estar acontecendo, né? Então, se uma pessoa ela tem comportamentos muito violentos, por exemplo, pode ser, existe uma probabilidade muito grande que ela teve acesso ou, né, durante muito tempo ficou fazendo jogos muito violentos. Não tem como você crescer, né, e ficar jogando horas a fio, como criança e como adolescente, 2, 3 horas direto, todos os dias, jogos violentos, e você ser uma pessoa da paz, equilibrada, E tá tudo tudo bem. bem. Até porque a tua mente está procurando, né, alguma coisa que te preenche com... Não,
E é uma forma, isso eu digo assim, é uma forma de aliviar a tensão. Só que para a criança fica uma criança e depois o jovem, fica a mensagem de que ela resolve os problemas dela destruindo o outro, Uhum. né? Que se a coisa não deu certo no jogo, reseta e ela volta a ganhar uma vida. Então, ela é recompensada. Uhum. Não deu certo, ela não passou, não vingou aquela fase. Ah, eu Bora tenho fazer uma de nova novo. chance. E na vida não é assim. Na vida não é assim. Ela tem que aprender a resolver, né? Uhum, uhum. E aí eu tenho outra coisa. Não pular, né? Resolver cada questão que Resolver. aparece. E aí você trabalhar efetivamente, você ter um desenvolvimento mental consciente de como resolver um problema. Você tem que aprender. Aprender, estruturar, modificar, testar, né? Ir ao mundo, testar e reprogramar a sua mente para você encontrar soluções. E não, vai e volta, não deu certo, vai e volta. E aquela E é repetição. um vício mesmo, de fato você fica naquele vício, né? Porque, na verdade, é um condicionamento. Ó, para você resolver o problema, você sabe que no minuto 6 do jogo, você Você vai ter faz que. tal ação e aquilo se resolve. E a vida é assim? Absolutamente, a vida não é assim. Não. Ela não tem uma programação, ela não tem uma receitinha de bolo que você fala assim: quando você tiver 17 anos, vai acontecer. Não, não é. A Né? vida é dinâmica, né? Ela é Você tem que uma aprender. surpresa e um presente todo dia, uma oportunidade todos os dias. Eu gosto Exa de dizer isso, né? exatamente. É uma dinâmica, você tem que viver o que tem, o que está posto. E às vezes o que está posto não é bom, é ruim. Sim, é É, um desafio. E aí como é que eu lido com isso, né? é. Realmente a vida de verdade, né? E eu acho que faz muito sentido. E eu acho, Marlene, esse podcast ele fala sobre ampliação de consciência, né? E óbvio, não dá para falar diferente, principalmente quando a gente está falando de mídias que vem uma avalanche de informação. Porque aquilo que a gente está falando, tecnologia é bom, então aqui tem um zilhão de informações excelentes, né? Você tem 15 leis herméticas do Caibalion, da Lucilena. Alguém já viu? Quantas pessoas você discute falando sobre isso? É, Gratuito! é. Ou seja, tem muita coisa boa. Você tem podcast, você tem informação, você tem pessoas muito capacitadas falando sobre temas, né? Então, mas para tanto, você precisa desenvolver uma consciência, precisa ampliar a consciência mesmo, né? Exato. E aí, Fará, falando do desenvolvimento mesmo, tem tudo a ver com o nome do podcast, né? Desenvolvimento da consciência. Com o desenvolvimento das instâncias psíquicas com base, tendo vista aí a psicanálise. Como eu falei, a gente tem 3 instâncias. A primeira, a gente não tem ação. Nós viemos com esse conteúdo, nós temos conteúdos ali que são onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, e acabam ficando lá e a gente não tem acesso, que é a instância inconsciente, não temos acesso. A instância que eu falei do superego, onde colocam as regras, né, são coisas que vão sendo colocadas com o passar do tempo e elas são necessárias até porque nós precisamos viver em sociedade. Sim. Então, eu preciso saber quais são as regras É sociais. muito importante. Por exemplo, se eu for dirigir. Eu preciso saber respeitar as leis de trânsito, eu precisaria ter as regras de educação, até conhecer um pouquinho das questões culturais. Né? Por exemplo, né? Eu não sou profunda conhecedora da cultura oriental, mas os homens orientais, eles jamais vão cruzar as pernas em forma de 4, assim, né? Mostrando a sola de sapato para a pessoa de lado. Por quê? A sola de sapato é a coisa mais suja que você pode ter, porque está em contato com o chão, e você não vai mostrar para o seu convidado ou para quem você estiver entrevistando, né? Uhum. Então, se você, no mínimo, tem essa curiosidade de entender quais são as regras sociais, você nunca vai cometer uma gafe. Né? Uhum. Então, esse conhecimento, essas regras, elas são importantes, porque nós vivemos em sociedade. Quem fala assim, eu não gosto de regras. Então, não dá para viver em sociedade. Vai viver no mato, porque lá são as leis da natureza. E mesmo assim, as leis da natureza a gente tem que respeitar. Sim, a gente tem que respeitar as leis da natureza. Com certeza. Né? Agora, onde é que vem a construção do consciente? É na instância do ego. Por quê? O ego é o que está em contato com o mundo. E como eu faço essa construção? A gente tem algo, né, uma parte consciente e inconsciente do ego,
Mas a consciente, eu faço a construção da aprendizagem, né? Com as coisas que eu vou aprendendo, seja da linguagem, seja das ciências, seja com observação, resolução de problemas. Eu tenho várias formas de aprender a resolver problemas. Eu posso olhar você errou, e falar assim, eu não vou fazer desse jeito. Não vou repetir. Não vou repetir. Eu posso aprender fazendo, eu posso aprender lendo. Né? A gente tem várias formas e cada um tem que buscar a sua forma. E é assim que a gente amplia a nossa consciência. Pessoas que não têm capacidade de resolução são pessoas que não têm um ego muito desenvolvido. Né? Por quê? Porque não foram submetidas a desafios para conseguir resolver. Que é outra parte que o mundo não quer desafio, né? As pessoas querem uma zona de conforto, né? Eu prefiro, inclusive, o mundo virtual, porque eu administro bem aqui, ó. Se eu tenho um conflito, eu nem quero contato, porque eu não quero ver. Então, eu estou sempre buscando a coisa mais fácil mesmo, né? Evitarem os desafios. As próprias relações humanas são desafios, né? Eu digo assim, estar na zona de conforto ou caminhar para a zona de conforto não é problema. Por quê? Todo ser, ele foi feito para não gastar energia. Então, por exemplo, você tem lá as leoas, elas caçam, se alimentam e depois o que elas vão fazer? Descansar, brincar, dormir. E normalmente os felinos ficam 20 horas dormindo. Né? Se eles só caçam porque eles precisam viver e eles precisam viver porque eles precisam procriar. Essa é a explicação da perpetuação da espécie. Por que nós existimos? Porque nós temos que perpetuar a espécie. Mas enquanto a gente nós não estamos perpetuando, nós estamos comendo porque a gente precisa viver. Se eu não tenho que fazer isso, eu deveria estar descansando, estar numa zona de conforto. Mas hoje, né? Hoje não, é que estando na sociedade e como o ser humano vive, os nossos desafios não é caçar todos os dias. O caçar se transformou em trabalhar. Né? Uma caça pesada, inclusive, né? Se tornou uma caça mais violenta. É isso que significa caçar para a gente, é trabalhar. E eu só consigo caçar ou ter melhores condições se eu for melhor que você, que eu for melhor que um concorrente. E aí que vem os desafios. Como eu me torno melhor todos os dias? Aprendendo, ganhando habilidades. E o que é ser melhor, né? Eu digo assim, você sabe aquela piadinha dos caçadores e o leão? Que estavam dois caçadores e aí eles viram um leão e aí um deles começa a colocar um tênis e o cara fala assim, cara, mas você acha que o tênis vai fazer com que o leão não coma você? Não, mas eu só sei que eu vou correr mais do que você, entendeu? E é isso que ser melhor, né? Qual é o teu diferencial que vai colocar você numa situação um pouco mais favorável na caça, né? Ou não se tornar a presa. Isso é o que a gente... E diria até aprender a viver nesse mundo, desenvolver uma inteligência emocional para sobreviver nesse mundo sem adoecer, né? Até onde eu trabalho, meu trabalho não me mata, até onde tudo no meu entorno me favorece e não me mata. É esse olhar, né, que eu acho que a gente desenvolve. Aí de novo, né, aí que o equilíbrio do consciente, ele ajuda muito. Se você tem um ego estruturado, você é capaz de resolver problemas, é como você enxerga um desafio, né? Se você enxerga um desafio como problema, você tem um ego aí que precisa de ajuda. Se você enxerga como um desafio, algo instigante, não tem problema nenhum. Você não vai adoecer. Se você não tiver um ego estruturado, você vai adoecer. Porque será aquela pessoa... Como eu lido com eu não vou ter capacidade para Não vou ter capacidade, eu não sou bom, eu não vou conseguir, aquela baixa autoestima, baixa autoconfiança. Então, é o ego que ele acaba sentindo isso e acaba fazendo adoecer. Né? Se você tem um ego estruturado, aquele cara que fala assim, não, deixa comigo que eu resolvo. E aí vem com a ampliação da consciência. Toda vez e ampliação da consciência
adquira conhecimento, seja crítico, tenha uma capacidade de análise crítica. Tem pessoas que falam assim, mas como é que você desenvolve isso? Ter primeiro uma opinião. Pensando sobre? Pensando, e aí vamos debater. Eu penso isso, você pensa aqui, mas por que você pensa? E aí você constrói. E aí não tem nem certo nem errado, mas é uma construção, né? Exato. Que, inclusive, ouvir o outro é algo que é relevante no sentido de te enriquecer, de trazer uma outra perspectiva, um outro olhar. E aí que vem a importância da família nessa construção. Né? O que muitos pais estão deixando de fazer no momento onde existe a reunião da família, seja no momento de lazer, que hoje eu acho que ninguém tem, porque os pais sempre têm que trabalhar, sempre têm que fazer alguma coisa diferente do que ficar com os filhos, né? A hora das refeições não são momentos de interação, de aprendizagem, de saber como é que foi o dia e debater. E o que você aprendeu? Mas o que você gostou, não gostou? Por que você acha que é importante? Onde que você acha que pode ser aplicado isso? Não tem. E são essas pequenas brincadeiras ou questionamentos que fazem com que a criança desenvolva a sua capacidade crítica, a sua capacidade, primeiro, de pensamento. Pensar sobre. E depois a sua crítica. Ou seja, é uma construção. É uma construção. É um exercício permanente para, desde cedo, já fazer esse ser mais crítico, mais pensante, que dali em diante começa um passo no que diz respeito à construção. Né? Agora, Marlene, uma outra pergunta que eu ia ainda te fazer com relação à dependência falando que celular, porque hoje eu acho que não tem... você anda no metrô, na rua, né? Joguinhos, internet, e-mail, não importa. Hoje se tornou nosso grande... ninguém faz mais nada sem o celular. Você não vai a lugar nenhum. Muito difícil você ver alguém fora disso. Mas, de novo, né, o elemento que depende muito dessa consciência para eu ver aqui o que pode me fortalecer, o que pode ser bom, como eu cresço, como eu aprendo, ver um ponto de vista, ver alguém até que eu não admiro falando sobre um determinado assunto, mas um assunto me interessa, deixa eu ver esse ponto de vista, né? Como tudo isso te agrega, mas também como ainda precisa dessa consciência para não adoecer, inclusive por isso, né? A gente vinha falando no filme, aí você comentou, a gente está falando sobre... A gente está no mês de prevenção ao suicídio, mês das doenças mentais, né, que acarretam o suicídio. E como a gente ainda tem informação que divide, que leva as pessoas a adoecer. E que sem essa consciência a pessoa adoece, né? Eu sou feio, eu estou fora dessa realidade, né? Tem um padrão de beleza, onde me leva a pensar que se eu não sou bonita daquele jeito, eu estou fora. Se eu não sou alta, se eu não sou assim, eu não sou assado, se eu não tenho esse carro, né? Você ainda enfrenta ou você percebe questões no seu dia a dia com seus clientes nesse aspecto? Exato. Eu vou contextualizar aqui para quem está nos vendo, da Fará ter comentado sobre isso, é que, coincidentemente, nesse fim de semana, eu vi um seriado na Netflix que se chama Feios, Ugly. E aí você vê uma sociedade que faz essa construção do belo como algo extremamente importante. A coisa mais importante que pode acontecer para você é você ficar bonito, né? Não existe nada mais importante que isso. Inclusive, os pais, eles dão para a sociedade, seus filhos, não se especifica qual a idade, e fala assim, tô aí, sociedade cuida dele até os 16 anos, aos 16 anos ele vai passar por esse procedimento radical para se tornar bonito, e aí esses pais vão se encontrar com esse filho do lado lá, no lado dos bonitos. Existe a cidade dos feios, a cidade dos bonitos. É uma divisão, de fato. Eu não vi ainda esse filme, é uma divisão. É uma divisão, né? Então, eu digo assim, hoje... tudo que acontece no mundo é uma boa estratégia de marketing, né? Eu posso querer... esse celular, ele vai trabalhar todos os quesitos necessários, técnicos, estéticos, para se tornar interessante para mim. Se eu tiver uma construção boa, né, lógica, e falar assim, não, mas eu não preciso... pode ser a coisa mais linda do mundo, mais linda, não vai me atrair. Mas se eu tiver uma baixa autoestima, se eu tiver uma baixa autoconfiança, isso pode me satisfazer. Eu posso ser atraída para isso.
Mas isso pode ser um sintoma que pode me satisfazer. Eu posso tentar aplacar essa minha angústia, essa minha ansiedade ou baixa autoestima de uma outra forma, com uma outra compulsão. Por exemplo, compulsão de compras. Eu posso sair comprando desvairadamente. Eu posso achar que eu sou a pior pessoa do mundo e ir para a compulsão da bebida. Então, né, quando eu trato de compulsões, vícios, né, não que eu trato, mas quando a pessoa vem, normalmente essa é uma descoberta durante as sessões. Às vezes a pessoa ela fala durante o processo de anamnese, que é o início do processo psicanalítico. A pessoa fala, você tem alguma compulsão? Eu sou viciado em... Mas, normalmente, a pessoa não se dá conta, né? Ou fala de uma forma, não é um vício nenhum. Tá tão inserido que a pessoa não se dá conta. Não se dá de que conta. E eu acho que é uma parte das pessoas. Grande maioria. Que eu convivo, não se dá conta. Grande maioria. Elas não trazem isso como uma problemática. A problemática, ela é descoberta na sessão. Porque a pessoa ela está muito apática, ou ela fala que não tem tempo para nada, que não sei o quê. Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. É muito comum quem está nesse processo de dependência, as características, mais apatia, ou pessoa que está mais se distancia das outras, ou já não tem tempo para mais nada porque está preso no celular, no vício das redes. Cada pessoa desenvolve uma situação, um sintoma diferente. Então, nesse caso, eu tive uma paciente que ela tinha uma apatia completa perante a vida. Ela não tinha vontade absoluta de fazer nada. Saía do trabalho e falava assim, eu sempre estou tão cansada, não tenho vontade de fazer nada, tal. Ia para o jogo. É o ópio, né? É o alívio ali. É o alívio do estresse e o enchimento da vida. Né? O enchimento. E aí eu falei assim, mas... Que é o enchimento do vazio, inclusive. Enchimento do vazio. Enchendo do vazio. Enchendo do vazio. E aí terminava aquilo lá, terminava o dia e aí ia dormir. Aí começava a rotina de novo. Aquele né? ciclo. Só que ela não se dava conta que ela passava 3 a 4 horas todos os dias jogando. Quando eu falei para ela que ela estava viciada, ela realmente tomou um susto. Né? E a questão é que ela não sabia o que fazer. Eu falei assim, mas você não faz... Ela falou assim, mas fazer o quê? Tipo, não tem mais não nada tem além. Ideia. Então, a apatia as pessoas elas não têm mais hobbies. E quando eu pergunto, mas que hobby? As pessoas nem sabem o que é. Hobby? O que é hobby? Então, não tem hobby. Seu passatempo, aquilo que te faz bem, qual é o seu prazer? Trabalhando depois com ela, hoje ela cuida das plantinhas, cozinha, sai para a vida cultural, sempre está antenada nas exposições, peças de teatro, cinema. Hoje, praticamente assim, quando ela fica em casa, ela descansa. Joga, sim, mas ela joga... eu jogo umas 2 horas, 1 hora, mas acho que é por semana, 2 horas por semana. Entendeu? Então, ponderado. Não é... não vou mais jogar. Não. Simplesmente... ter consciência de quando eu estou fazendo isso de uma forma... E o equilíbrio, né, Marlene? Equilíbrio. A gente vinha falando da importância do equilíbrio, né? E acho que a pergunta é assim, eu fico tanto que eu nem sei se eu sou de fato viciada. Será que eu sou viciada no celular, né? Porque acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer assim. Sim. O quanto eu não tenho tempo para outras coisas porque eu estou dependente de tudo que tem aqui dentro, desse universo paralelo. Porque isso aqui é um universo paralelo, né? A vida real, ela tá posta, tá aí, né? Você tem roupa para lavar, você tem um trabalho, você tem um chão para varrer, você tem família para visitar, enfim, interagir, um animalzinho para cuidar. Você tem um mundo de verdade. Isso é um mundo paralelo. Exato. É óbvio que você encontra as pessoas que você ama, né? Eu tenho filho que está longe, família que está longe, então você interage numa certa medida que é importante, né? É uma ferramenta, a tecnologia que ajuda para isso. Mas o quanto a gente está num nível de dependência e que ainda não se deu conta disso. E que, às vezes, a vida está passando diante dos seus olhos e você não tem tempo. Porque está muito presa aqui. Aquilo que a gente sempre vai voltar para a questão da consciência. Quando você deixa de fazer outras atividades porque o mundo digital está tomando o seu tempo, eu não vou correr. Eu vou para a academia.
Mas só mais Um pouquinho. mais um pouquinho. Mais um minutinho. Ai, mais um 10 pouquinho. minutinhos. Eu vou arredondar. Eu vou para meia hora. Vou arredondar, vou para a hora cheia. Então, quando você deixa de fazer atividades, deixa de ir para academia, deixa de se encontrar com alguém, deixa de ler um livro, deixa de fazer coisas diferentes do mundo digital. Se você está deixando de fazer porque cada vez mais você está fixada nisso, isso já é a dependência. Já é um sinal de dependência, Já é né? sinal de dependência. Eu tento tomar alguns cuidados, sabe, Marlene? Eu tenho algumas amigas, quando eu converso, uma mensagem foi, mas eu já passo a mão no telefone e liga. Fala, já vamos encurtar aqui? Não, já resolvo, já falo. O que você vai fazer? Onde nós vamos? Já alinho ali. Que eu acho que é um bom exercício, porque se você não cuidar até isso, você cria uma parede, né? Nas suas relações. Que tem um distanciamento. Hoje as pessoas estão discutindo pelo WhatsApp, entendeu? Discutindo. E é assim, se eu vou me comunicar com você, estamos combinando alguma coisa, e eu vejo, essa é a tática que eu utilizo. Eu estou escrevendo e vejo você digitando, eu falo assim, vou te ligar e conversamos 5 minutos. Desligo, ligo para a pessoa, que bom! Às vezes as pessoas até me agradecem. Né? Puxa, nossa, que bom que você é direto. Né? Porque hoje parece que é um sacrilégio você ligar. Mas quando as pessoas as pessoas são resistentes, elas não querem mais ligação, assim, né? Não, tem gente que se ofende, né? Mas hoje muitas pessoas discutem usando o WhatsApp. Eu falei assim, mas por que vocês não combinam aí? Estou falando da geração Z agora, né? Discutem, por que vocês não se encontram, conversam? Eu não quero nem falar. Eu falei, meu Deus. É verdade, isso é bem comum. Não sei se é a geração Z, não. Eu estou vendo isso, assim, de modo geral, né? A gente está vivendo um momento aí turbulento e que as discussões está tudo, na verdade, aqui, né? Porque é o seguinte, né? A percepção que eu tenho, Marlene, aí a percepção Fara, não sou psicanalista como você, é que a gente se distancia demais do que é real, né? Do que é vida, assim. Você está muito no paralelo, que este mundo não é real. Né? Até porque as pessoas que estão ali, seja no Face, seja no Insta, elas também têm uma vida de verdade, que nem sempre o lado ruim está postado, está ali. A pessoa, né? Tem um lado dolorido da vida que às vezes não está ali. A pessoa também tem uma dor, né? É que quando você está no mundo real, você tem que desenvolver várias habilidades, principalmente a habilidade da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então, se eu tenho essas habilidades, eu aprendo a ver as pessoas, então eu estou falando e aí eu percebo que você quer me interromper ou quer adicionar, eu estou vendo. Eu falei, por Tem favor. uma leitura, né? Corporal. Eu olho, você, né? E você vai aprendendo. Isso torna a vida mais dinâmica. Se eu estou falando num tom de voz e eu vejo que a pessoa não entendeu, eu tento baixar o tom de voz, eu consigo falar de uma forma mais espaçada, melhor pronunciada. Tudo isso é um trabalho que exige da gente. Agora, ficar ali escrevendo, tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Tem gente que só escreve através de emoji. Né? E aí, cada vez mais distante. Mais distante. Fora os maus entendidos. Né? Ontem eu fiz uma que eu dei muita risada. Estava mandando mensagem para uma pessoa. Eu falei assim, olha, só estou mandando uma mensagem porque hoje meu dia vai ser corrido de manhã. Eu quero que você lê essa mensagem só na segunda-feira de manhã. Aí, beleza. A pessoa fala, tá bom, te respondo amanhã. E aí ela falou um negocinho, e aí ao invés de dar o joinha, eu fiz aquele lá assim, ó. Eu falei assim, meu Deus do céu. A pessoa fala, você já imaginou uma pessoa falar, eu te respondo amanhã e eu faço assim? Quer dizer, poxa vida, e né? Se você não se dá conta, olha a mensagem que fica. Sim. E hoje tudo é muito rápido, né? Eu consigo escrever com emojis. Eu escrevo e mando. E a comunicação ela já é um desafio por si só, né? Sim. Comunicar já é um desafio. Seja ela a comunicação falada, verbal, seja ela escrita, já é um desafio. Me fazer entender, expressar adequadamente, falar com educação, já é um desafio. E quando você vai para a escrita, eu acho que isso piora
significativamente, muito, né? muito. Muito. Até porque as pessoas estão desaprendendo. Aliás, o português não é o forte do brasileiro. Não, Não é um começa forte. por aí. Não, eu diria que até a grande fraqueza do brasileiro. Né? Aí, se a gente vai falar do Brasil, a gente está falando de um país subdesenvolvido, em que a maior parte das pessoas são, de fato, analfabeto funcional. A gente sabe que é uma população muito Exatamente. pequena, né? Que, de fato, tem acesso à informação, à formação, à cultura, né? E eu vou dizer para você que a linguagem é um dos pilares para aumento de consciência. Né? É a compreensão. Quando eu falo comunicação, é aquela comunicação que a gente fala do emissor, do receptor, do meio. Né? Se eu lanço algo, você não compreendeu. Eu penso, né, como emissora da comunicação, que eu tenho primeiro sanar o problema na origem. Será que ela não entendeu porque foi algo que Será que eu não fui clara? Eu não fui clara? A palavra que eu usei. Normalmente, as pessoas, quando tem problema de comunicação entre casais, pais e filhos, a culpa é do outro. Sim. Ele que não entende, ele que não quer, ela que não faz, né? E a comunicação é sempre um problema. Normalmente, assim, também, né? Eu falo para os mais jovens, meus pacientes mais jovens, que têm problema de comunicação, porque se comunicam única e exclusivamente de forma digital, eu falei, saia do digital e converse com o seu parceiro, com essa parceira, né? Ao vivo e em coisa. Exatamente. Conversem, olhos, né? Conversem. Né? E eu digo assim, né? Só fechando aí o tema da como que a comunicação ela é importante e como que você interpreta as coisas negativas que acontecem com você. Eu fui criada num lar bilíngue. Meu pai falava espanhol, minha mãe falava português. Então, eu cresci falando portunhol. Acredito que devia ser um horror. Né? Horror, assim, no sentido de ser muito forte. Né? Quando eu fui para a escola, eu acho que sofri bullying, porque a única coisa que eu lembro dessa fase é que eu falei para mim e ficou para mim, eu vou aprender essa língua, que era o português. Eu falei, eu vou aprender essa língua. E eu sempre fui, daí para frente, eu sempre fui a melhor aluna de português. E ter aprendido português muito bem me fez aprender ou ter uma boa base da gramática, que a português é uma das línguas mais difíceis. Né? Ela tem uma gramática extremamente difícil. Isso me fez depois aprender outras línguas latinas muito facilmente. O espanhol depois já era de casa. Pela construção gramatical. Depois aprendi italiano, depois aprendi francês, aprendi o alemão, já tinha o inglês também. E isso graças a um conhecimento da língua. E hoje, na minha prática da psicanálise, né, quem passa por mim, sabe, eu já vou avisando, né? Tanto online ou presencial, eu já falo, ó, eu anoto, eu não gravo, eu não faço anotações depois. A pessoa fala, eu vou anotando. Por quê? A minha preocupação não é somente o que a pessoa fala, mas principalmente como ela fala. E quando a gente tem uma construção de ego, né? Então, quando as pessoas... Eu trabalho bastante com profissionais e com adolescentes. O vocabulário, a linguagem que ela utiliza, ela é fundamental para eu entender como é feita a construção dos pensamentos. Né? Você falou, eu sou especialista nessa compreensão da formação dos pensamentos, da formação, da construção do pensamento. Né? E é sempre através da linguagem. Bacana. E, Marlene, aqui uma pergunta, né? Eu acho que ficou uma pulguinha aí atrás da orelha de muita gente se perguntando, né? Até onde, como eu estou usando, até onde está me fazendo bem, até onde eu tenho equilíbrio, que eu acho que a palavra é essa. Isso aqui veio para ficar para o resto da vida, enfim. É como eu lido com as questões externas, como eu vivo com isso, né? Você pode me falar um pouquinho de outros sinais que, eventualmente, para quem está assistindo, pode caracterizar? Né? A gente falou de perda de vontade de sair, desânimo. Tem mais alguma coisa que você queira enriquecer aqui? Tem uma que chama, já falei do FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, se a pessoa ela não consegue viver sem o celular, aquela que está no meio do caminho para ir para a escola ou para o trabalho. Para tudo. Volta, fala que vai chegar. Não dá nem para falar que vai chegar atrasado. Chega atrasado, fala, porque eu estava saindo sem meu celular. Não, aí,
Como se a gente não sobrevivesse sem, né? Exatamente. Até um tempo atrás a gente não tinha, eram telefones fixos, eram cartas, a gente se comunicava. Hoje parece que é imprescindível, o mundo está nessa velocidade. Isso é um sinal. Esse que eu falei é o fear missing out, aquele que acha que está acontecendo. Então, se a pessoa está conversando e não sei o quê, inteiro. quem for amigo de alguém assim, fala assim, olha, você está precisando fazer uma terapia, se livrar desse Liga vício. para Marlene. O outro é a nomofobia, no mobile phone fobia, que é o você não conseguir ficar sem. Você perder compromissos, você ter uma constância de uso, seja por utilização das mídias sociais, seja por jogos, você não consegue parar, você não tem limites, não se estabelece um limite, você precisa fazer terapia, porque você tem uma... E eu imagino que chega para você casos muito simples e também casos muito complexos, que às vezes exige até uma orientação com psiquiatria, com remédio, com coisas mais sérias, eventualmente. Nunca chegou nesse ponto, porque todas as pessoas têm ainda um ego, uma capacidade mínima. De pensamento muito boa. E quando a gente tem, por exemplo, a adicção à mídia social, é diferente de uma adicção à bebida ou outros vícios. Outros vícios. Digamos assim... É que aqui eu acho que os efeitos dessa adicção, eles são sutis. Comportamentos sutis. Exatamente. É diferente de bebida alcoólica, que realmente afeta o cérebro fisiologicamente. E o comportamento físico, inclusive, Exato. de violência, de agressão, né? E outras substâncias tóxicas, que aí também existem. Se revela aí muito a gente precisa, eu preciso de uma ajuda, porque o cérebro, ele tem uma necessidade fisiológica, né? Então, a terapia, ela é fundamental, porque eu preciso entender o porquê da pessoa ter essa necessidade, mas o vício, ele já tem ali um aliado, que é o cérebro, que sempre vai pedir mais, e aí fica mais complicado. Mas, quando eu falo de dependência digital, é comportamental. Então, quem está me ouvindo, se tem, precisa fazer terapia. É mais rápido, é melhor, e a pessoa vai descobrir muitas coisas sobre ela mesma, inclusive vai dar fim para essas dependências. Perfeito, perfeito. Muito bom o assunto, eu acho que muito pertinente no mundo que a gente vive, falar cada vez mais, né? Trazer esse assunto à tona. Então, super importante, super relevante. Obrigada, Marlene, pela sua presença, pelo seu tempo, poder aqui discutir comigo. E eu queria também te perguntar o seguinte, alguém que está ouvindo, que quer bater um papo, eu queria avaliar, eu queria entender, como é que eu acho a Marlene? Você pode deixar aqui as tuas redes? Sim, com certeza. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu sou bastante ativa no LinkedIn. Adoro escrever artigos, principalmente falando da importância da saúde mental e emocional no âmbito de trabalho, nas relações parentais, para os adolescentes. Então, eu estou lá no LinkedIn, Marlene Maitorena, com Y. Também tenho meu Instagram, não sou muito ativa falando de mídias sociais, não sou muito ativa, mas estou lá no @psicomaitorena. Ah, muito bom, muito bom. Então, fique atento a esses sinais, isso é importante, né? E se tiver dúvidas, eu acho que assim, eu acho que... vale a pena bater um papinho, tirar as dúvidas e conversar, porque é sempre melhor no início. Com certeza. É sempre melhor. E outra, eu acho que até para quem não tem esse vício, não tem essa necessidade, olhar agora, a partir desta conversa, e mudar até o seu olhar. Exato. Eu posso mudar. Se eu tenho consciência, como é que eu uso isso aqui a meu favor e não fico escravo, né? Das mídias. Como é que pode ser diferente, né? Marlene? Exato. É um outro olhar. Marlene, aqui só uma lembrancinha para você do Muito Mais Consciência. Muito obrigada. Michael Begg, espero que você faça um bom uso, né? Consciente, um uso consciente. Um uso consciente. Por que aqui a gente fala de consciência? Exatamente. Muito obrigada. 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 Um prazer te receber aqui. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? E esse podcast está patrocinado pela Sinergia. Sinergia tem todas as soluções e tecnologia para o teu negócio. Então, segue aqui a Sinergia. E o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Tudo. Sabe por quê? Porque ela, como nós, acredita que consciência transforma. Muito obrigada, Sinergia.
Então, compartilha esse conteúdo, manda para os teus amigos, para alguém que precisa começar a ficar atento às redes sociais. Como é que eu crio uma boa relação? Como é que isso aqui pode ser o meu aliado ou pode ser o meu inimigo, tá bom? Me segue aqui e até a próxima.